Olá, pessoas lindas, como vocês estão? Espero que bem. Eu tô hoje aqui para conversar um pouco com vocês sobre um assunto que realmente esses últimos dias eu tentei procrastinar um pouco e empurrar para frente. Só que eu acho que quanto mais o tempo passa, mais é necessário, né, conversar. Eu ainda pesquisei algumas coisas em relação a isso, tirei dúvida com alguns profissionais, algumas pessoas que têm um entendimento ou trabalho nessa área, mas acabou que eu não consegui tirar minhas dúvidas. Então eu resolvi conversar com vocês, na realidade, o que eu entendo, né? E não quer dizer que o que eu entendo é o correto, mas o que eu acho que seria interessante ou talvez ajudaria alguém de uma certa forma. Isso também, gente, se dá a eu não estar aparecendo tanto em relação ao Instagram. Eu tô um pouquinho com o tempo apertado, né? E por essa questão não tô conseguindo aparecer tanto nos stories como eu fazia. Não tô conseguindo postar muitos vídeos, porque esses últimos dias eu estou, a partir dessa semana, eu estou ajudando a... Tô mais na casa de minha mãe, tanto que esse lugar aqui que eu tô é na casa de minha mãe, pra estar, né, acompanhando ela. Mas o que eu queria conversar com vocês? Primeiro eu vou me apresentar. Se esse é o primeiro vídeo que você tem contato comigo, meu nome é Karina Ribeiro, Karina Borges Ribeiro. Eu sou formada em estética e cosmetologia. Eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a desenvolver algumas áreas da minha vida cedo. Eu digo assim, algumas responsabilidades eu comecei a adquirir cedo. Sempre a minha mãe, eu fui criada pela minha mãe, eu tenho meu pai, eu conheço meu pai, agradeço a Deus, né, por ele estar bem, por minha mãe também, graças a Deus nesse momento está bem. Mas eu fui criada por minha mãe, dos 3 anos em diante, minha mãe que me criou, da mesma forma que ela fez com meu irmão, né, que ela também criou desde pequeno. Enfim, eu tenho um exemplo de uma mulher guerreira, muito guerreira. Quando vocês veem minha mãe aparecer nesses vídeos, realmente, assim, pra vocês podem ver e dizer assim, é uma senhora, minha mãe ela não é idosa, ela não é velha, minha mãe tem 68 anos. Mas, em consequência de tantos problemas de saúde que ela já teve, que ela adquiriu, com o passar do tempo, ela tá bem debilitada, mas graças a Deus ela tá bem. E eu sempre tive esse exemplo de mulher guerreira e de mulher forte. Eu nunca vi minha mãe chorar, eu sempre vi minha mãe tomar as decisões da casa e eu aprendi com quem eu andava, né? A ciência, ela diz que nós parecemos com as 5 pessoas que nós mais andamos. E eu tinha minha mãe, eu tinha meu irmão muito inteligente, não chego nem aos pés do meu irmão pai de mãe. Meu irmão, graças a Deus, pai de pai também, super inteligente, super desenvolvidos, graças a Deus pelos meus irmãos. Tem minha irmã também, que eu amo muito, apesar da gente não ter tanta proximidade hoje, mas eu tenho um amor imenso. E ela é a abençoada que me deu um sobrinho. Sempre fui apaixonada sempre desejei, pedi ao Senhor ter filhos. E é isso. Esse é o resumo de Karina. Hoje eu tenho formação em estética e cosmetologia. Sou formada em estética e cosmetologia. Eu também tenho formação como cabeleireira, terapeuta capilar. Eu tenho também formação como maquiadora e, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela área que eu trabalho, porque essa área ela me faz tocar nas pessoas, ela me faz tentar ajudar de alguma forma as pessoas. Sempre tive isso no meu coração, meu canal, gente, apesar de vocês verem tantas coisas aleatórias, inclusive, assim, tantos assuntos aleatórios, vocês veem que a gente já fez desafio do cachorro-quente, eu falo sobre comida, eu falo sobre pessoas, eu falo sobre maquiagem,
os últimos vídeos mesmo, a penúltima semana de outubro que a gente colocou, que eu sou assim apaixonada por esses vídeos. Na realidade, esses vídeos expressam muito o que eu desejo pro canal, que é conhecer pessoas diferentes, fazer vocês conhecerem, ter acesso a pessoas diferentes e fazer essas pessoas conhecidas. Eu sei, gente, que eu não sou ninguém famoso, eu não sou famosa, não tô aí nas últimas paradas da mídia, não sou muito fã de mídias sociais, tá? Eu tenho realmente me esforçado muito em relação a isso, mas é muito mais fácil eu deixar de fazer alguma coisa na mídia social do que eu deixar de fazer outra coisa para fazer algo nas mídias. Então, tipo, nunca gostei muito assim dessa questão de aparecer. Eu gosto de fazer, eu prefiro às vezes até estar lá nos bastidores ajudando a desenvolver alguma coisa mais do que aparecer. Enfim, né? Diz o ditado que quem é visto é lembrado, então eu tento, né, ser lembrada por vocês. Mas assim, eu quero dizer a vocês que eu tenho muito carinho por vocês. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. E é por vocês que eu tô aqui. E aí alguém pode dizer assim, por mim você nem me conhece. Realmente, mas assim, eu aprendi com Deus a ser grata, sabe? O Senhor, Ele tem nos ensinado isso todos os dias. E assim, eu não sou merecedora da atenção, eu não sou merecedora do reconhecimento, eu não sou merecedora das bênçãos, dos mínimos detalhes, mas eu sou muito grata. Então, se há alguma coisa que, entre aspas, justifique talvez alguma coisa que eu tenha hoje de bom, é porque eu sou muito grata. E eu agradeço a Deus mesmo pela vida de vocês. Amo vocês, mesmo sem conhecer, estar com vocês todos os dias. Principalmente vocês que não me conhecem, mas que dão todo o apoio. Gente, passei 6 minutos, quase 7 minutos falando sobre isso, um resumo sobre mim e o que eu queria realmente assim passar para vocês em relação ao que eu sinto. Mas eu quero falar sobre um assunto importante, que é um assunto que tem me incomodado muito. Na realidade, não sei se vocês se repararam, mas já tem uns 2 ou 3 vídeos que eu publiquei que eu toco nesse assunto. Não falo diretamente, mas toco nesse assunto. Inclusive, já compartilhei também num momento assim, em reunião com algumas pessoas sobre esse assunto, porque é um assunto que as pessoas falam um pouco e elas mistificam muito. A mesma coisa é falar de Deus. As pessoas mistificam Deus, as pessoas complicam Deus. Deus é um Deus todo-poderoso, sim, Ele é um Deus supremo. Gente, eu não estou dizendo que é a minha verdade absoluta, a minha verdade é absoluta, mas eu acredito assim. Mas eu acredito que Ele é um Deus Pai. E você, se você que está assistindo isso aí é um pai ou uma mãe, ou se você tem um pai ou uma mãe, né, um filho, e você sabe como é que seu pai faz, por mais que ele diga assim, olha, não faça isso, mas sempre ele te dá uma chance, sempre ele tenta te agradar, sempre ele tenta te ajudar, sempre ele tenta, sabe, realizar os seus sonhos. Então, nós somos pais, nós sabemos que é assim. Nosso filho fala assim, eu quero isso, e aí você diz, eu não posso agora, eu não vou poder te dar isso. E aí mas você fica ali na mente, quando eu tiver a oportunidade eu vou dar isso para os meus filhos. Enfim, e assim, a mesma coisa é esse assunto que eu quero falar com vocês, né? Alguns tempos atrás eu tive alguns problemas. Na realidade, o primeiro quadro que eu tive assim de depressão foi depressão pós-parto do meu primeiro filho. E gente, depressão é um problema de saúde. Ele acontece na nossa mente, ele acontece no nosso cérebro. Acontece algumas descargas de hormônios, de enzimas que sobrecarregam o cérebro, tá? E a depressão, gente, ela é encarada muitas vezes, principalmente as pessoas que são religiosas, né? Eu sou cristã, sim, agradeço a Deus por isso. Realmente isso que tem me dado muita força em relação a muitos momentos da minha vida. E as pessoas, elas encaram a depressão como algo maligno, como algo... Toda doença, gente, para quem acredita em Deus, sabe que Deus não criou a gente para sofrer, né? Mas houveram escolhas que foram feitas que nos levaram a isso. É como se fosse assim, você pega uma semente, aí você escolhe, ou uma semente de um pé de quê, meu Deus? Um pé de tomate, um pé de morango, você
pega uma semente de jaca. Você vai colher jaca se você plantar jaca, do mesmo jeito que você vai colher morango, você vai colher tomate se você plantar, um dos dois. Então, assim, existem escolhas que nós fazemos na nossa vida e pode ter certeza que quando você faz uma escolha ruim, não é o que Deus quer que você colha, tá? Mas nós somos seres que temos livre-arbítrio de escolher, enfim. E assim, a depressão ela é um problema de saúde, como uma diabetes, como uma gripe, sabe? Só que acontece de uma forma diferente, com funções diferentes, e ele, se você não cuidar, se você não tratar ou não olhar tanto a ansiedade, a depressão, e esses problemas, né, mais psicológicos, você pode sim desencadear um problema maior. Minha primeira gestação, quando eu parei há mais de 7 anos atrás, eu tive medo. Eu olhava para o meu filho e eu sentia medo. E eu dizia, meu Deus, como é que eu não tenho condições de cuidar de mim mesma, eu vou cuidar de uma criança? E aquilo me apavorava. Só que eu não conseguia verbalizar aquilo, eu só fazia chorar. E doía muito. No meu segundo quadro, mais assim, intenso, foi quando eu estava grávida do meu filho, o Derek. E Derek, ele foi complicado, porque eu tive muitos problemas que desencadearam, né? Essa questão. Eu tive uma rejeição no início da gravidez, apesar que eu queria ter muito meu filho. Mas eu senti a necessidade de não viver aquilo, sabe? Eu não queria passar por aquilo, eu estava muito inchada, me achava muito feia. E eu pedia a Deus para que eu não existisse mais. E nesse momento realmente teve algumas situações assim que eu pensei, sim, que eu sentia, sabe, assim na minha mente, um desejo de não existir mais, de sumir, enfim. Graças a Deus meu filho é muito saudável. No início, quando ele nasceu, ele chorava muito, e eu acredito que foi um pouco dessas descargas, né, emocionais que ele teve na gestação. E eu comecei a me culpar, e eu disse assim, olha, não foi porque eu quis, eu não passei por isso porque eu queria ser ou passar por isso. De forma alguma eu desejei meu filho, nós desejamos. Foi uma época difícil, principalmente financeiramente, mas Deus é bom e a gente conseguiu superar isso, né? Só que ninguém percebeu. Entre aspas, aí eu abro um parêntese, tem algumas pessoas, gente, que elas estão na nossa vida, que Deus coloca elas nas nossas vidas para nos ajudar. Então, teve um amigo meu, pastor, que ele percebeu. Teve uma amiga minha, que ela não morava aqui, eu não me lembro se ela morava aqui próximo, mas ela percebeu também. Poucas pessoas, sabe? Mas as pessoas que eu gostaria que percebessem não perceberam. E aquilo ali eu acho que me machucava muito mais, né? Mas assim, eu entendo que aquelas pessoas naquele momento também estavam passando por outras situações que não permitiram que eles prestassem tanta atenção nisso. Hoje eu compreendo, tá? Mas na época foi muito difícil. E depois de um tempo eu tive de novo, e essa última vez que eu tive foi muito complicado, porque eu não queria falar. Então eu tive o meu momento de silêncio e eu passei quase uma semana sem falar. E eu falava o mínimo do mínimo. Vocês que me conhecem pessoalmente sabem que eu amo falar. Eu posso não querer aparecer nas mídias, essa questão da exposição, a gente se torna muito vulnerável, mas eu gosto de falar, vocês sabem. Então, eu não queria verbalizar o que eu estava sentindo. Gente, pelo amor de Deus, o que eu quero falar com tudo isso? Primeiro, eu sou uma pessoa normal como qualquer um de vocês. Eu poderia ser uma pessoa que tivesse 1 trilhão de seguidores, sei lá, gente. Talvez seja irrelevante para você ver uma pessoa que você nunca viu, nunca conheceu falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu não sou tão importante, eu não sou uma pessoa midiática, como eu gosto de falar, não sou uma pessoa da mídia, todo mundo me conhece, mas eu sou um ser humano que existe nessa face da Terra, que nessa sociedade eu tento de alguma forma, com as ferramentas que eu tenho, ajudar. Então, isso não me desvaloriza, tá? Ou me valoriza mais do que os outros, não é isso. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Você tem valor, tá certo?
Se hoje eu tô parando aqui, tirando 15, 16 minutos do meu dia, que eu tô cuidando da minha mãe nesse momento, para estar falando com vocês a respeito disso, é porque você é importante para mim, é porque você é importante para outras pessoas que vai te encaminhar esse vídeo. Gente, as características que eu sinto assim em relação a uma crise de ansiedade ou até uma depressão, uma crise de ansiedade pode desencadear uma depressão. Uma depressão pode desencadear uma crise de ansiedade. Eu não sei, profissionalmente falando, né, por estudos ou por bibliografias, como é que funciona isso, se tem alguma regra, mas assim, eu acredito que andam de mãos dadas, tá? E existe um sentimento que a pessoa tem. Não é, gente, só quando uma pessoa tem depressão que ela sente o desejo do suicídio. Não é só quando ela tem um problema de depressão que ela sente o desejo de acabar com aquela dor. Às vezes a pessoa pode ter um problema, a pessoa pode ter um CA, a pessoa pode ter uma deficiência, ou adquirir uma deficiência, ou ter um acidente e se vê em uma situação vulnerável e não quer passar por aquilo, ou aceitar aquilo. Então, o suicídio não se resume só a uma depressão. Mas, infelizmente, a depressão ela pode levar, sim, ao suicídio. E, assim, eu não queria que as pessoas levassem esse problema como algo que não tem valor. Não pensa assim quando você percebe que alguém está muito triste. Gente, eu digo a vocês, é uma dor tão profunda, é uma dor tão... Eu parei meus 2 filhos, um eu tive cesárea e o outro eu tive normal. Mas a dor que eu senti quando eu tive alguma dessas crises não se compara. As pessoas falam que a dor do parto é uma dor muito forte, é uma dor muito intensa. Mas eu digo a vocês que a dor da depressão, que a dor da ansiedade, essa dor, sabe, que a pessoa não tem como explicar. Dói, gente, dói, é tão profundo. E assim, você tem um parto, você vai tomar anestesia, vai ser cortado, vai tirar a criança, um parto cesárea. Ou você tem um parto normal, gente, a criança sai, acaba a dor, parou, acabou, estancou. Depressão não. Todos os dias você dorme e você acorda com aquela dor no seu corpo que lhe machuca, que lhe domina e que quer lhe enfraquecer, e você perde a vontade de comer, você não sente o sabor da comida. Você não sente prazer nas coisas, você não sente prazer em ver as pessoas que você ama. Você não sente prazer em viver. E assim, eu quero dizer para vocês que eu, na minha consciência, uma pessoa que conhece o Senhor, que ama, sabe, a presença de Deus. Eu amo Jesus, eu amo, sou apaixonada por Ele. E eu digo a vocês assim que eu nunca pensei, eu nunca me imaginei assim, eu fazendo algo contra a minha vida. Mas eu sinceramente, gente, eu pedi a Deus. E não pedi a Deus assim, sabe, brigando com Ele ou exigindo dele algo. Eu sei que Ele é o autor e consumador de todas as coisas, Ele tem o poder de tudo. Mas eu pedi a Deus, eu queria dormir, eu não queria acordar. Então, por favor, Senhor, sabe, estanca essa dor, me ajuda. Eu sei que eu não vou fazer nada contra mim, porque isso vai desagradar o seu coração. Mas eu queria trazer esse pensamento a vocês, essa reflexão. Observe as pessoas que vocês amam. Observa as pessoas que vocês admiram, que vocês querem bem. Elas podem estar perto de você agora, mas daqui a algum tempo ela pode não estar mais.